Bom, então, o que é o Cloquinho? O Cloquinho é uma solução, né, de marcação de ponto por reconhecimento facial, Cloquinho RH by Carol. E aqui a nossa agenda. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o Cloquinho, vou falar sobre a Carol, que é a inteligência artificial por trás do Cloquinho, vou falar sobre o produto, vou fazer uma breve demonstração do produto para vocês aqui na prática, e aí a gente abre para perguntas, tá? Então, como é que nasceu o Cloquinho? O Cloquinho nasceu da necessidade de um cliente nosso, a Bom Futuro, é um cliente do agronegócio. Ele tem os trabalhadores alocados em áreas distantes, que são as safras e as lavouras, e ele tinha uma dificuldade um pouco, né, para poder realizar essa marcação de ponto. Então, como é que a gente solucionou esse problema? A gente levou essa demanda para TOTUS, para o nosso laboratório lá no Vale do Silício, para o TOTUS Labs, e aí a gente criou essa solução de marcação de ponto. O controle da jornada do trabalho é lei, né? E para algumas empresas não é tão simples assim, como não era tão simples para esse nosso cliente, como não é tão simples para clientes da construção civil ou para clientes que têm equipes deslocadas em áreas externas ou em áreas remotas. E aí a gente entendeu que a gente conseguiria resolver essa demanda com um aplicativo, com uma solução de marcação de ponto através de reconhecimento facial, uma solução que fosse mobile, ou seja, ela estaria à disposição para a pessoa realizar essa marcação em qualquer lugar que ela estivesse. É uma solução agnóstica. Quando a gente fala de solução agnóstica, a gente está falando de uma solução que conversa com qualquer outra solução fora do universo TOTUS. Então, além de integrar de forma online, de forma nativa, com Proteus, com RM, ela também é possível de ser integrada com qualquer outra solução de tratamento de ponto do mercado, por conta da tecnologia por trás dela, que é a Carol, que também eu vou falar um pouco mais sobre ela. Ela é 100% mobile, ela tem a coleta realizada através de um dispositivo de celular ou através de um tablet, na modalidade Cloquinho Quiosque, que eu também vou detalhar mais para vocês como é que funciona. É possível realizar marcações offline, ou seja, se você tem um ponto de internet, você realiza a marcação. Se você não tem esse ponto de internet, está fora o sinal, ele também realiza a marcação e a batida sobe no primeiro sinal de internet que o aparelho identificar. E ele faz a marcação por geolocalização. Então, você consegue saber aonde o seu funcionário está realizando a marcação de ponto. Quando a gente fala de geolocalização, a gente está falando do Cloquinho, quando a própria pessoa realiza a sua batida, porque aí no Cloquinho Quiosque, ele vai estar fixo num ponto em que a empresa determinar. E aí também eu vou detalhar melhor essa questão do Cloquinho Quiosque. Bom, o que é a Carol? A Carol é a inteligência artificial da TOTUS, ela foi criada lá no TOTUS Labs, no Vale do Silício. Ela tem uma série de projetos, uma série de demandas acontecendo com base nessa inteligência artificial, e uma delas é essa marcação de ponto, pelo reconhecimento facial. O que essa tecnologia faz? Ela lê os pontos da face. Aí, nesses pontos da face, ela entende, ela identifica o DNA da face da pessoa. Então, ela cria uma identificação única, tal qual a digital da pessoa. Por quê? Porque essa inteligência artificial, ela faz essa marcação pelo DNA do rosto da pessoa. E essa tecnologia, ela foi desenhada para essa solução. Na Carol, a gente também tem a plataforma que armazena os dados da coleta, os dados das batidas, e é na Carol também que a gente tem o Connect, que é o que torna possível que a gente se integre também com outras soluções de tratamento de ponto do mercado. Bom, o produto Cloquinho, na jornada do RH, na onda do RH 4.0, a gente tem trazido aí bastante transformação digital, bastante automatização para o RH, e a marcação de ponto é uma delas. E é uma das que mais demanda trabalho, é uma das que mais demanda rotina para o RH, então ela também está nessa onda do RH 4.0 da automatização. Bom,
O Cloquin, eu tenho aqui alguns destaques para falar a respeito dessa solução, que ela é regida pela portaria 373. O que é a portaria 373? É a portaria que dispõe dos registros de ponto, dos sistemas de registros de ponto alternativos. Então, essa portaria, ela está disponível. Um ponto de atenção é que, para você poder fazer uso dessa portaria na sua marcação de ponto, você tem que ter um acordo com o seu sindicato, mas os clientes que nós temos visto aderir a esta solução, eles têm tratado isso de uma forma tranquila, não tem sido um grande problema, inclusive são grandes players do mercado que já estão usando essa solução e eles não têm encontrado grandes problemas com relação a isso, tá? Então, aqui a gente tem os destaques, que a solução ela pode ser offline, a coleta da leitura é pelos pontos da face, desenhando o DNA daquela face, a marcação é por geolocalização, o comprovante dessa marcação ele pode ser enviado por e-mail ou por SMS, com um detalhe que o SMS, ele pode ter um custo da operadora. Aí vocês também têm que verificar com a operadora de celular que provê o serviço de telefonia de vocês. Por e-mail, não tem custo. É parametrizado lá na plataforma e é enviado o e-mail para a pessoa que está fazendo a marcação. A coleta é dinâmica, ou seja, ela é liveness antifraude, ela entende o seu rosto mesmo, tá? Então, ela é liveness ao vivo, né? E é uma solução agnóstica que conversa com qualquer solução de ponto. Aqui eu tenho o Cloquin Quiosque. O Cloquin Quiosque, o que ele traz de ganho para a empresa? Ele reduz custos com equipamento. Por quê? Porque a proposta do Cloquin Quiosque é que você substitua o seu REP, o seu relógio de ponto, por um tablet. Então, esse tablet vai ficar num ponto fixo, onde os funcionários vão se dirigir até ele, e ao invés de fazer a leitura da biometria, ele vai fazer o escaneamento facial. Ele seria para substituir o REP dentro da empresa mesmo, né? E ele também trata bem, assim, empresas que têm uma produção, que tem dificuldade na marcação de ponto, na construção civil, muitas vezes, os funcionários, eles têm a digital um pouco gasta, por conta dos produtos que ele manipula no dia a dia, e aí ele também traz esse ganho no sentido desse, você tem a leitura facial, ele não tem esse problema de justificar que não marcou o ponto, porque a digital não passou no relógio. Também é tratado pela portaria 373, mesmo ele substituindo o equipamento do relógio de ponto, ele é tratado pela portaria 373, e para acontecer essa substituição, também é preciso que exista a convenção com o sindicato. Aí aqui a gente tem uma instalação que ela é simples e rápida, a gente tem a gestão das fotos do candidato dentro dessa solução, e aí, aqui eu vou mostrar para vocês, aqui na imagem, uma demonstração, mas aí logo em seguida eu vou conectar o meu aplicativo no celular e vou mostrar para vocês ele funcionando na prática também. Então, a gente pode utilizar o Cloquin de 3 formas. A gente pode utilizar o Cloquin Selfie, que é a marcação no meu próprio dispositivo, onde eu mesma escaneio minha face através de uma selfie e eu mesma registro o meu ponto. Então, em que situações a gente usaria o Cloquin Selfie? A gente usaria o Cloquin Selfie em situações que a pessoa é representante comercial, que a pessoa é promotor de vendas, é consultor externo. Então, assim, em situações que a pessoa tem autonomia, que ela é autogerenciável, mas que ela precisa marcar o ponto. E aí, nessa situação, a gente pode aderir ao Cloquin Selfie. Aí a gente tem a opção do Cloquin Time, que são situações em que um gestor externo marca o ponto do time. Essa categoria ela é muito usada no agronegócio, né? Porque aí você tem um ônibus que leva o pessoal rural até o local do trabalho dele, o próprio líder do ônibus já registra o scanner dos trabalhadores na entrada. No momento que eles descem do ônibus para iniciar o trabalho, no momento que eles voltam para o ônibus para o horário de almoço. Então, aí a gente, nesse caso, usa o Cloquin Time. E aí a gente tem o Cloquin Quiosque, que seria a solução para substituir o REP. Aqui eu tenho uma imagem de como funcionaria o Cloquin Quiosque, né? Então, veja que a menina se dirige até o tablet, aí lá no tablet ela faz o scanner da face, confirma o ponto,
a batida dela está registrada. Se você é cliente Proteus ou RM, essa batida ela é registrada e ela é online. Ela sobe para o Cronos ali no momento da batida ou de acordo com o tempo estabelecido na parametrização em que o job é executado para poder subir essas batidas. Então, nesse momento, você não tem a necessidade de importar o arquivo do relógio ou de fazer outras tratativas de importação. Ele já faz essa marcação. As outras duas opções que a gente tem também no Clock-in é a marcação via CPF, onde é possível você coletar a batida com o funcionário digitando os 4 primeiros dígitos do CPF. Aqui está parametrizado os 4 primeiros dígitos, mas essa opção também é parametrizável se você quiser os 5 ou os 6 primeiros dígitos, também é possível. Ele também registra a marcação por QR Code, onde o funcionário realiza a leitura do QR Code do crachá. E aí, se você falar assim, não quero que marque por CPF, não quero que marque por QR Code. O meu interesse nessa solução é que ele marque somente pelo reconhecimento facial mesmo. É parametrizável. Então, dentro da plataforma, desabilita esses 2 parâmetros e aí ele faz a marcação só pelo reconhecimento facial. Então, aqui eu tenho a imagem do Clock-in Kiosk acontecendo de novo, para vocês verem como que funciona essa questão. Aqui é a plataforma de gestão da coleta, mas nessa apresentação ela está não está muito visível, então eu vou entrar na plataforma mesmo, para mostrar para vocês como que é essa plataforma de gestão da coleta, tá? E aqui a gente tem a nossa imagem aqui, que é o que foi o nascimento do Clock-in, o agronegócio. Então, conte com o Clock-in para ter mais segurança no controle da jornada de trabalho da sua empresa. Essa é a apresentação geral que eu tenho para fazer para vocês do Clock-in. Aí vocês vão me falar, nossa, Dalva, mas só isso? É para ser simples mesmo, é para ser leve, é para ser fluido. Então, de fato, é uma solução muito simples. Bom, pessoal, agora eu vou espelhar o meu celular e aí a gente vai ver o Clock-in funcionando na prática, tá? Enquanto você espelha aí, só para reforçar, então o Clock-in tem 3 formatos que a gente pode trabalhar com ele. O selfie, check-in, cada um tem o seu aplicativo instalado e faz o próprio registro do ponto. A segunda opção é um supervisor, que a gente vê muito no setor de agro, né? Fica um supervisor responsável pela coleta do time, então o celular ou o tablet fica com esse supervisor, né? E a terceira opção, então, é substituir o relógio ponto. Sim. De fato, ele tem exatamente a mesma operação do relógio ponto, só que através do reconhecimento facial. Né? Sim. Aí, nesse terceiro ponto, ele é aderente a qualquer segmento, porque se tem um relógio, pode ter o Clock-in Kiosk no lugar desse relógio, tá certo? Bom, então aqui, gente, olha, vou mostrar para vocês meu celular. Então, ó, aqui é meu celular e aqui eu tô espelhando ele na minha tela aqui, tá? Então, eu vou fazer o meu reconhecimento. Eu venho aqui, capturar foto. Como eu estou espelhando o celular aqui no computador, ele está um pouquinho mais lento, mas o tempo médio de marcação é 2 segundos, tá? Então, aqui, a Dalva sou eu, bater ponto, bati o meu ponto. Aí, aqui, batida realizada com sucesso. Aqui eu tenho um histórico das minhas últimas batidas, considerando que eu estou usando a modalidade selfie, tá, gente? Então, aqui eu tenho um histórico das minhas últimas batidas, aqui eu vejo as minhas últimas sincronizações, então, ó, não há batidas pendentes, ou seja, ele bateu, já sincronizou, já subiu para a plataforma. Se eu tivesse batidas pendentes, porventura o sinal do celular não tivesse subido, eu clicaria aqui em sincronizar batidas, e aí ele ia subir a minha batida. Então, aqui eu fiz uma marcação online. A marcação offline, ela também é possível. Então, eu vou colocar ele aqui no modo avião, para que vocês vejam eu realizando a minha marcação sem nenhum sinal de internet ou de celular. Então, eu venho aqui,
Não é possível conectar-se à internet, mas ele está procurando, ele me encontrou, e aí bater. Aqui, o que vai acontecer aqui? Para sincronizar as batidas, eu vou voltar para a internet, né? Voltei para um ponto de internet e tal. E aí eu venho sincronizar batidas. O que acontece aqui? Vamos supor que eu não sincronize essa batida. Ele vai subir mesmo assim? Se ele encontrar um ponto de internet, ele vai subir mesmo assim. A única coisa é que, para eu poder sincronizar mais rápido, eu venho aqui e forço, digamos assim, ele subir a batida. O que mais? Vou fazer uma demonstração aqui do escaneando o Marson, que aí funcionaria como o cloquinho time, né? Vou tirar o selfie, vou virar a câmera. Vamos lá. Vamos ver se ele está se ele tá na nossa base de dados. Então, aqui seria como funcionaria o cloquinho time, que seria um supervisor escaneando o seu subordinado. E um detalhe, eu me cadastrei na plataforma com fotos sem óculos, tá? Então, para cadastrar, a gente publica várias fotos, né? Não é uma foto só, não sobe algumas fotos para que a Carol faça a definição dos pontos da face. Então, é bem complexa o processamento, né, da Carol para chegar nesse tratamento simples aí do reconhecimento facial, mas o trabalho de retaguarda e de inteligência artificial é grande. É grande, é bem complexo, é um algoritmo bem complexo e é de inteligência artificial mesmo, porque ele é o reconhecimento facial, ele não é só o reconhecimento de uma foto. Bom, vou mostrar aqui para vocês a plataforma da Carol. Então, aqui eu tenho a plataforma da Carol, tenho aqui, ó, Carol Cloquin. E aí, aqui dentro dessa plataforma, eu vou ter o meu cadastro de empresas. Lembrando que se você é Proteus ou RM, isso daqui ele é integrado. Então, você cadastrou uma empresa nova no RM, ele sobe para o Cloquin. Cadastrou uma empresa nova no Proteus, sobe para o Cloquin. Aqui eu tenho as minhas localizações. Eu posso cadastrar uma nova. Aqui eu estou com a localidade padrão, né, que é onde está todo mundo, todos os testes que nós temos efetuado têm sido nessa localidade padrão, mas você pode criar diversas localidades aqui. Então, assim, se for um representante comercial, você pode criar localidades por área de atuação, por região. Se for do agronegócio, você pode criar as localidades de acordo com as safras. Enfim, aí é um critério da empresa mesmo. Aqui eu tenho o cadastro de dispositivos, então o cadastro do dispositivo, no caso, é o cadastro dos celulares mesmo, aí eu associo um determinado celular a uma localidade padrão. De acordo com a portaria 1510, você não pode colocar uma cerca que barre o seu funcionário de fazer a marcação num ou em outro local. Isso a gente falando de clock-in self, né? Porque quando a gente tem o clock-in time ou quando a gente tem o clock-in quiosque, esse problema não vai acontecer. Mas se você tem o clock-in self de um representante comercial, por exemplo, e ele deveria marcar o ponto dele numa geolocalização X, mas ele está marcando numa geolocalização Y. Você não pode, de acordo com a portaria, impedi-lo de marcar. Ele vai fazer a marcação. Só que como você tem essa tratativa aqui de dispositivo por localidade padrão, e aí você tem aqui o mapa de dispositivos por localidade e o mapa de marcações, nesse momento você consegue tratar essa questão de você trazer relatórios te dizendo por que a pessoa está marcando o ponto no local X e não no local Y, e aí você pode fazer essa tratativa com ele, esse alinhamento, para que ele marque o ponto onde, de fato, ele tem que marcar. Então, aqui a gente consegue filtrar, por exemplo, por CPF. Tá vendo? Ele mostrou aqui, eu marquei o CPF, ele mostrou para mim onde eu fiz a minha marcação, que dia, que hora, por onde que eu fiz, ó, pelo smartphone TOTUS IP Campinas, enfim, ele traz essas. Aqui a localização eu não parametrizei, mas ele traria essa localização aqui se eu tivesse
determinado o meu smartphone numa determinada localização. E aí, se ele estivesse fora da localização que está determinada, ele ia ressaltar aqui também, que está fora da localização determinada. Aqui eu tenho o cadastro dos funcionários. Então, aqui eu tenho o meu cadastro. E aí, eu tenho imagens, tá vendo aqui, imagens pendentes de processamento? Então, são as imagens, as fotos que foram registradas e elas têm que ser processadas para poder subir para o cadastro do funcionário. Eu tenho aqui, ó, vou selecionar o meu. Então, aqui eu tenho o meu cadastro, eu edito o meu cadastro aqui, e essas são as fotos que eu tenho no meu cadastro. Eu tenho essa foto, eu tenho essa outra foto aqui. Aí, vamos supor que eu queira atualizar, por algum motivo, enfim, eu vou atualizar. Aí, eu posso tanto subir uma foto aqui com o upload, como eu posso fazer uma fotografia minha aqui na hora. Então, vamos supor que você está registrando um funcionário novo lá. Hoje, no ponto, como que funciona, né? Vocês vão lá no relógio de ponto, quando entra um funcionário novo. Quando entra um funcionário novo, você vai no relógio de ponto, marca a biometria dele lá, registra no relógio, e aí sobe aquela biometria para o cadastro. É assim que funciona na maioria das vezes, né? E aí, como que seria no processo do clock-in? Ao invés da pessoa fazer a marcação da biometria para poder salvar a digital dela, ela viria aqui e faria o upload da fotografia dela. Ou você fotografaria ela ali na hora, ou faria o upload. Normalmente o pessoal está fotografando na hora, que aí já está atualizando as fotos. Muitas das vezes a foto do cadastro do empregado já é uma foto antiga, a definição não é tão legal assim. Então, o pessoal que tem implantado, eles têm tirado novas fotografias para já deixar o cadastro bem atualizado nesse caso. Bom, o que mais? Mais alguma coisa que você se lembre, Marção, para a gente mostrar para eles? Eu acho que até vale reforçar que tudo que você está mostrando aqui de retaguarda, né, essa gestão, ela, no dia a dia, o funcionário ali nem vê isso, né? Porque é uma coisa assim, se eu tenho, por exemplo, o clock-in integrado com minha solução de ponto, isso acontece naturalmente. Sim. Então, essa retaguarda aqui é para fazer uma configuração, fazer alguma consulta, mas no dia a dia ela acaba não sendo utilizada. Sim. Né? Então, E é natural ir do próprio clock-in para a retaguarda, né? Para Sim. o sistema de ponto. Né? Isso daqui também é uma gestão que ela é capacitada no momento da implantação, né? Então, o analista que implanta, ele te dá essa capacitação toda de como utilizar esses parâmetros, onde ficam esses parâmetros lá no RM, onde ficam esses parâmetros no Proteus. Aí já entra num âmbito bem técnico que acontece que existe essa capacitação no momento da implantação. Então, gente, o clock-in, ele é assim mesmo, simples, fácil, leve, fácil de manusear, fácil de implantar, e é uma solução que a gente queria que vocês conhecessem. Acho que vale reforçar a questão da integração, né? Se a gente está falando hoje que uma empresa que tem a solução de retaguarda de folha, ponto da TOTS, a gente já tem integração nativa, né? Sim, com Proteus, sim. com RM, e com outras soluções de folha, ponto que não TOTOS, a gente tem duas formas de integração. Sim. Né? A primeira, a mais simples, é exportar o arquivo, assim como hoje exporta-se de alguns relógios pontos, exportar o mesmo formato e importar no sistema de ponto, ou seja, uma integração manual ou através de API. Então, a Carol tem a API que permite que outra solução se conecte, consuma a web service da Carol, do Clock-in, e leve para a sua solução a marcação de ponto. Então, sim, a gente tem esses três formatos de integração disponível hoje. Né? E acho que vale até reforçar, nesse caso de integração da coleta do arquivo, a gente tem um case na nossa região, foi implantado recentemente, em dezembro, novembro ou dezembro. A gente conseguiu colocar a solução funcionando em menos de 3 dias, com um ponto de uma outra empresa diferente da TOTOS. Então, é uma implantação muito rápida também. Claro que com uma integração via web service, usando a API, fica muito mais natural, mais rápido no dia a dia, mas dá para a gente colocar a operação no ar rapidamente, usando a troca de arquivos de forma bem rápida e bem simples. Então, a gente consegue
adaptar, né, adotar essa tecnologia de uma forma bem rápida nas empresas, né.